Olá, meus amados irmãos, eu vos cumprimento com a santa e gloriosa paz do nosso amado Salvador Jesus Cristo. Aqui é o vosso amigo, pastor Daniel Rosa Dutra. Nesta oportunidade, estaremos fazendo o comentário da leitura diária de terça-feira, dia 12 de dezembro de 2023, que foi intitulada pelo nosso comentarista como A Dispersão em Jerusalém contribuiu para a fundação da igreja em Antioquia. O texto escolhido encontra-se em Atos dos Apóstolos, capítulo 8, versículo 1, que diz: E também Saulo consentiu na morte dele, e fez-se naquele dia uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém, e todos foram dispersos pelas terras da Judéia e de Samaria, exceto os apóstolos. Meus amados, conforme comentamos na leitura diária de ontem, não foram os apóstolos que fundaram a igreja em Antioquia. Atos capítulo 11, versículo 19 e 20, nos diz que, dentre os dispersos, houve homens chíprios e cirenenses que entraram em Antioquia e falavam aos gregos, anunciando o Senhor Jesus. Quero vos lembrar que os apóstolos receberam 3 ordenanças importantes que podem ser resumidas em 3 imperativos: ide, ficai e sede. A primeira, ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura, Marcos 16:15. A segunda, ficai na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder, Lucas capítulo 24, versículo 49. A terceira e última, ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra, Atos 1:8. A ordem é ir, mas antes de ir, ficar para ser revestido de poder e, a partir de então, ser testemunha de Cristo em todas as partes do mundo. Quando não cumprimos Atos 1:8, cumpre-se Atos 8:1. O texto de hoje nos mostra que os apóstolos permaneceram em Jerusalém, mas a perseguição promovida contra a igreja espalhou os fiéis. Em Atos 8, vemos que eles chegaram à Judéia e Samaria. Em Atos 11, vemos que os fiéis dispersos caminharam até Fenícia, Chipre e Antioquia, que ficava a mais de 400 quilômetros de distância de Jerusalém. Mas quem são estes dispersos? Você deve se lembrar que no dia de Pentecostes, quase 3.000 almas se converteram, conforme está escrito em Atos capítulo 2, versículo 41. Em Atos 4:4, o número de fiéis chegou a 5.000. Em Atos 5:14, vemos que a multidão dos que criam no Senhor, tanto homens como mulheres, crescia cada vez mais. Sendo assim, podemos afirmar que os dispersos eram pessoas novas convertidas. A revista os chama de leigos, mas estes proclamavam a Cristo com alegria. Isso acontece ainda em nossos dias. Os recém-convertidos são, sem dúvida, os maiores ganhadores de alma. A perseguição e consequente dispersão não destruiu a igreja e jamais destruirá. Cumprir-se-ia o que disse o Senhor Jesus em Mateus 5, versículo 11 e 12. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo, disserem todo mal contra vós por minha causa. Exultai-vos e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Lucas capítulo 21, versículo 12 e 13 diz: lançarão mão de vós e vos perseguirão, entregando-vos às sinagogas e às prisões, e conduzindo-vos à presença dos reis e presidentes por amor do meu nome. E vos acontecerá isto para testemunho. Com a perseguição, a semente do evangelho se espalha e o número de fiéis aumenta ao invés de diminuir. Isso nos faz lembrar o que acontecia com o povo de Deus no Egito, conforme Êxodo capítulo 1, versículo 12. Mas quanto mais os afligiam, tanto mais se multiplicavam e tanto mais cresciam, de maneira que se enfadavam por causa dos filhos de Israel. Estudiosos afirmam que no período chamado de Igreja Perseguida, a igreja teve um grande crescimento. Que o Senhor continue sustentando os que sofrem perseguição, e assim como aconteceu com Antioquia, muitas e muitas igrejas possam surgir. Deus os abençoe em nome de Jesus. Amém.